Olá, visionários da fé, mais uma vez estamos aqui, né? Ricardo Freitas falando. Tiago Rosário. Olha, hoje, né, Tiago, a gente vai fazer uma pregação um pouco diferente, assim. Até hoje eu não vi esse tema em lugar nenhum, né? As pessoas perguntam muito, Tiago, como é a hora de receber a bênção e a hora de trabalhar para plantar para receber a bênção, né, Tiago? E às vezes as pessoas não entendem qual é a diferença entre trabalhar para receber a bênção, plantar e o recebimento da bênção, né, Tiago? Verdade, as pessoas não sabem distinguir esse assunto e acabam se frustrando, né? Verdade, verdade. Olha, o nosso tema hoje é: qual é a hora certa de receber a bênção? É uma pergunta. Qual é a hora certa de receber a bênção? A gente não tem essa resposta detalhadamente, porque quem abençoa não é o homem. É o próprio Deus. Né, Tiago? Então a gente só está num ponto de equilíbrio de plantar para receber de Deus. Tanto que o primeiro versículo que a gente vai dar aqui de tema, Salmo 37, capítulo 4, né? Deixa eu ver se o Tiago abriu. Tá aberto aí, Tiago? Acho que tá aberto aí. Pronto. Agrada-te do Senhor teu Deus, né? E ele satisfará o desejo do teu coração. Tiago, quando esse versículo a gente lê, né? Tiago com certeza vai concordar comigo. Fala, agrada-te o Senhor teu Deus, né, Tiago? Às vezes as pessoas não querem agradar a Deus. Querem agradar a si mesmas. E também o homem, né? E esse versículo fala bem claro, agrada-te. Primeiramente quem? A Deus. Né? E a pessoa primeiro vai agradar quem? O homem. É o que faz a diferença entre você receber a bênção ou não. A palavra do Senhor fala lá em Isaías, se eu não me engano, que Deus fala bem assim para Isaías: Isaías, esse povo me adora com a boca, mas o coração está distante de mim. Né, Tiago? Né? Pode falar aí, Tiago. Você vê que ele já deixa bem claro, né? Do que adianta a pessoa chegar com alguns lábios, querer isso, prometer isso, aquilo outro, mas o coração está distante. É igual como a gente vê ultimamente, né? Vários casamentos sendo interrompidos e destruídos, porque as pessoas não se casam porque ela ama a outra, mas elas se casam só por da boca para fora. É por isso que os casamentos hoje em dia não tem até o fim, né, Ricardo? A mesma coisa com Deus. As pessoas se aproximam de Deus só com as bocas, com os lábios, para pedir, como se Deus fosse um garçom delas. Mas esquece de apresentar a Deus. Antes que você fale uma coisa para Deus está olhando qual é a intenção das palavras que estão saindo da sua boca. Antes de você falar, Deus está olhando para o seu coração. Qual é a intenção que você está pedindo aquilo para Deus, né, Ricardo? Com certeza. Olha o que o Tiago acabou de falar. A intenção. Às vezes é isso, às vezes não. O versículo, ele fala bem claro isso. As pessoas têm uma intenção maléfica. Qual a intenção maléfica? Ela procura agradar o homem e não agrada a Deus. Não agrada a Deus, Ela vai lá agradar o homem, mas não agrada a Deus. É um exemplo básico, claro. Eu e o Tiago aqui agora, certo? Tiago manda eu fazer uma coisa errada. Manda fazer algo errado. Mas eu sei que é pecado. Eu sei que não convém fazer. Mas para agradar Tiago, primeiro prefiro agradar Tiago do que agradar quem? A Deus. Ela prefere ficar mal com Deus ou desagradar o homem, né? Perfeito, isso mesmo. É o contrário. Isso mesmo. A pessoa, ela procura praticamente ficar bem com a pessoa do lado do que estar bem com Deus. Entendeu? A mesma coisa aconteceu lá quando aconteceu a traição entre Judas e Jesus. Judas andava com Jesus, Thiago. Lado a lado, né? Lado a lado. Ele estava próximo a Jesus. Ele viu a obra do Pai. Ele viu que Jesus Cristo realmente era filho do próprio Deus. E o que foi que ele fez? O traiu por 30 moedas. Para o homem. Quer dizer, ele agradou o homem e não agradou a Deus. Depois bateu a consciência, porque isso acontece muito, Tiago. Ela faz a coisa errada. Ela vê que o homem falha, que o homem é falho. Não é isso? Que o versículo bem fala isso. Que o homem é falho, que Deus não muda. Ela comete o pecado, se arrepende e depois vê que fez errado. E agora? O que eu vou fazer? Aí bate o desespero, né? Bate o desespero. Foi o que aconteceu com Judas. Foi por isso que ele se suicidou. Porque bateu o desespero, ele se viu como? Eu pequei contra Deus. Eu matei o filho do Pai. E agora o que eu vou fazer? Imagine o psicológico de Judas nesse tempo, né? Como deve ter ficado. Ao ponto de ele se matar, né? Ao ponto de ele se matar. O psicológico dele deve ter destruído ele por dentro.
é uma coisa que Deus coloca em cada ser humano. Eu sempre repito isso, Thiago. Deus faz o ser humano e coloca uma coisa dele. Quer dizer, essa coisa, mesmo que o ser humano seja um perverso, vai ficar nele para sempre. Sabe o que é? A consciência. Ela não abandona o ser humano, né, Ricardo? Com certeza. Como você falou, por mais que a pessoa seja terrível, um mau caráter, mas ainda assim a consciência está lá. Quando ela faz alguma coisa de errado, ela sabe que é errado. Não precisa ninguém dizer ela, porque a própria consciência fica latejando ali, ó, isso é errado, você errou. Mas a pessoa vai empurrando com a barriga ali, né, Ricardo? Isso. E acaba acontecendo o quê? Ela acaba morrendo espiritualmente, fisicamente, porque a consciência não sai da pessoa. Até o pior psicopata, ele tem consciência. Ele tem consciência. Eu tava vendo a história de um psicopata, Thiago, que ele tinha várias vítimas que ele matou, né? E na entrevista que ele tava tendo num vídeo, né, as pessoas julgando ele e tal, ele esboçava, sabe, sem nenhum sentimento, nada, não se esboçava nada. Né? Frio, calculista. O que aconteceu? Um pai de uma filha que ele matou, né, uma mulher que ele matou, foi lá, começou a falar e tal, começou a falar com ele, falou assim, olha, você fez a minha vida ser dura, mas mesmo assim eu tenho que fazer aquilo que meu senhor me ensinou, que é duro falar isso, é difícil, mas eu lhe perdoo, eu perdoo você pelo que você fez. De imediato o psicopata chorou. Pra você ver que aquilo tava ali dentro dele, roendo ele por dentro, né? Com certeza, com certeza. Quer dizer, até um pior psicopata do mundo, ele tem a consciência. Outras palavras, isso é como se fosse, sabe, no celular tem um cérebro do celular, não é isso? Tem um código lá do celular. Outros produtos, todos produtos elétricos têm um programador dele. A consciência é como se fosse o programador do próprio Deus. Para que quando a gente fizesse algo errado, aquilo aí tocasse, apitasse. Para não continuar fazendo aquilo. Quando você passa na rua e você vê um mendigo pedindo dinheiro, a consciência bate. Quando você desperdiça a comida, a consciência bate. Lembrando daquele povo da África que passa fome e necessidade. Exatamente. Né, Thiago? Às vezes você assiste um filme, uma televisão e você vê uma injustiça. Como é que essa consciência fica? Até a pessoa, quando vê uma cena dessa, se sente até injustiçada também, né? Com certeza. Ela se sente injustiçada, como você acabou de falar. Ela se sente tão injustiçada que ela parece que tá naquela situação. Entendeu? É o que o versículo fala. Agrada primeiramente a Deus. Aí vem a parte mais importante. Sabe o que é a parte mais importante? É isso que eu ia falar agora, que Tiago vai complementar. Simples. Você daria, Tiago, uma feijoada para uma criança de 1 ano de idade? De jeito nenhum. Por quê? Porque ela não tem estrutura para digerir uma feijoada, né? Outras palavras, às vezes, Tiago, a pessoa recebe a bênção de Deus e fala assim, Deus, eu não queria isso aqui não, eu queria outra coisa. Exatamente. Acaba se frustrando também. Queria outra coisa, Deus me deu isso aqui, mas pra que isso aqui? Não esquecendo ela que Deus falou que agrada do Senhor teu Deus, que ele satisfará o desejo da onde? O teu coração. O coração enganoso. Deus decifra o que realmente seu coração quer, o que realmente é necessário para você. Porque o coração é enganoso. Quando o versículo fala, agrada ao Senhor teu Deus, ele satisfará o desejo do teu coração, porque Deus sabe qual o desejo mais profundo do seu ser. Não é isso, Thiago? E o que realmente a pessoa necessita naquele momento, né? Como a gente deu o exemplo agora da criança. Deus, ele enxerga a gente naquilo que a gente necessita e precisa. Deus não enxerga a gente como uma criança mimada que ele vai dar qualquer coisa para calar a boca da gente, não. Deus, ele é racional. Emocional somos nós, mas Isso. Deus, ele é racional. Ainda que eu peça, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos de idade, meu filho me pede um carro. Eu não posso dar um carro ao meu filho de 5 anos de idade. Uma Ferrari, né, Thiago? Uma Ferrari. Não tem condição de fazer isso, entendeu? A mesma coisa é Deus. Muitas das vezes nós, seres humanos, somos como crianças mimadas, pedindo coisas a Deus. É por isso que a própria palavra fala, agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará os desejos do seu coração. Mas não é como o Ricardo falou, o nosso coração, ele engana a gente mesmo. A Bíblia fala que só quem conhece o nosso coração é o próprio Criador do coração, que é Deus. Com Porque certeza. nem a gente mesmo que carrega isso aqui dentro da gente, a gente conhece ele. Nossos sentimentos são falsos, pessoal. Muito falsos. Pra você ter ideia, a gente é tão sensível ao sentimento, Ricardo,
que quando a gente vê algum tipo de imagem na televisão, a gente já fica imaginando naquilo, pensando naquilo. Isso. Se a gente assiste um filme que está abordando algum tema, por exemplo, de casal, de casamento, a gente já fica pensando naquilo, a gente fica com aqueles sentimentos dentro da gente. Então a gente, olha como a gente é sensível a sentimentos. Então Deus, ele é tão inteligente que ele não vai dar qualquer coisa que o sentimento do seu coração peça, mas ele vai lhe dar aquilo que você precisa e necessita. Isso. E tem muita gente se frustrando. Tem gente que pede, meu Deus, eu quero uma mansão. Deus, você não tem condições, você não tem estrutura para ter uma mansão agora. Pode ser até que você tenha lá na frente, mas esse não é o momento de você ter uma mansão agora, né, Ricardo? Com certeza. Tem gente que, por exemplo, quer muito um carro, mas tem gente que não tem uma garagem, tem gente que nem habilitação tem ainda e quer um carro. Quer um carro. Entendeu? Aí Deus vai e abençoa você com o carro. Aí você está dirigindo um carro, você cai numa blitz, é preso, toma um prejuízo, e aí? E diz que é culpa de quem? De Deus. Canta, poxa, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Mas você que pediu o carro. Tá entendendo, Ricardo? Então, Deus, ele vai lhe dar aquilo que você necessita e no momento certo. Tem gente que fala assim, Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira, pessoal. Deus, ele é o dono de todo o tempo. O tempo existe pra gente aqui, mas pra Deus não. A Bíblia fala que um ano pra Deus é como um dia. E um dia como um ano. Então Deus, ele trabalha no momento certo, na hora necessária. Nesse negócio de Deus tarda, mas isso é mentira. Né, Ricardo? Com certeza. Aí o Thiago acabou de falar coisas aqui necessárias, né? Se você for ver, tem muitas pessoas que estragam seus próprios filhos, mimando eles, dando coisas antes da hora deles terem. É por isso que a gente tá vendo essa geração Nutella que é hoje. A geração que tudo, qualquer coisa é mimimi, tudo... tocou, bateu em mim, ai. Por quê? Por causa disso. Entendeu? Porque Deus nunca vai dar pra você aquilo que é necessariamente na hora errada. Deus não quer perder você, pessoal. Deus nunca vai querer perder seu filho. Então, na hora certa, no momento certo, na hora certa, Deus vai dar as bênçãos separadas para você. Olha lá, Jacó. Jacó tava doido para se casar. Louco para se casar. Trabalhou 7 anos para ter quem? E acabou tendo quem? Foi necessário aquilo acontecer com ele, porque se ele fosse embora logo, ele não ficaria rico. Ou eu tô mentindo? É verdade. Foi necessário aquilo ali, isso ali foi massacrante. Quando você lê o versículo, você fica, poxa, rapaz, que labão miserável. Enganou Jacó, velho. Você fica indignado, você sente a injustiça. Mas foi necessário. Primeiro porque ele estava colhendo o que ele plantou com o irmão dele, porque ele enganou o pai. E segundo, porque Deus queria que ele ficasse rico, que ele não voltasse pobre para a família dele. Olha o trabalho. É doloroso? É. Né, Thiago? Demais, Porque né? doloroso dói. Mas foi necessário que quando Jacó voltou para casa, ele voltou poderoso. Ele voltou não só poderoso em riquezas. Porque riqueza não importa nada. Você morrer agora, Thiago morrer, eu morrer. A gente não leva nada dessa vida. Sabe o que importa? O espiritual de Jacó. Jacó saiu de lá um ladrão. E quando ele voltou um homem de Deus. Só saía da boca dele palavras de fé. Ele brigou com um anjo, ele brigou com um homem que na Bíblia fala que era um anjo. Imagina você lutar contra o anjo, lutar a madrugada toda para receber uma bênção. E logo depois no versículo, quem Jacó encontra no meio antes do rio, de ele atravessar o rio para falar com o irmão dele, o próprio Jesus. Que quando está lá o versículo fala anjo com letra maiúscula, quer dizer quem? Jesus. Ele encontra Jesus antes de falar com o irmão. Outras palavras, quantas pessoas Jacó para ele? Quantas pessoas, né, Thiago? Ela tem 20, 30 anos na igreja e não muda nada. E não muda. Ela continua tendo a mesma vida. Mas não é uma vida miserável como outras igrejas pregam. Você tem que ser abençoado. Porque tem pessoas que são abençoadas financeiramente, mas têm uma vida miserável. São ocas por dentro, né? Espiritualmente falando, estão falidas, né? Com certeza. Espiritualmente falando, como o Thiago falou, estão falidas. Isso é fato. Quantas pessoas são assim? Então, Jacó, ele era rico em espiritualidade. Espiritualmente falando, ele era rico. É isso que você tem que colocar em sua mente, que você tem que ser rico espiritualmente. Entendeu? Né, Thiago? Se as pessoas tivessem, Ricardo,
o mesmo desejo, a mesma força de querer bênção de Deus, como se ela depositasse essa força para ter uma intimidade com Deus, né? Não precisaria nem ela estar se degladiando para pedir bênção a Deus, porque lá em Deuteronômio fala o quê? Todas essas bênçãos te alcançarão. Verdade. Se obedecer a Deus. Então uma coisa que agrada a Deus é a obediência. Como você já parou para perceber o que você está fazendo para Deus? A gente só pede as coisas a Deus, mas o que você tem feito para Deus? Quem você tem sido para Deus? Não, que para Deus não importa, por exemplo, uma oferta que você dá, mas o que mais importa para Deus é quem você é para Ele. Com certeza. O seu caráter, o que você alimenta dentro do seu coração, o que você alimenta nos seus pensamentos. Deus, ele quer ter intimidade com a criatura dele. Então as pessoas, Ricardo, ficam correndo desesperadas porque eu tenho que vencer, não porque eu tenho que conquistar essa bênção financeira, eu tenho que montar minha empresa, eu tenho que trabalhar em uma multinacional. Mas isso não é que isso esteja errado, pessoal. Vocês têm que prosperar, não é pecado prosperar. Mas o que a gente está tentando enfatizar aqui é que você tem que prosperar espiritualmente. Porque se você conquistar as coisas dessa terra aqui, tudo passa. Tudo passa. O próprio Senhor Jesus ensinou: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulei tesouros nos céus. Esses tesouros, pessoal, é a sua intimidade com Deus. Você depositar a sua intimidade ali com Deus, falar com Deus, depender de Deus. Quando você depende de Deus, tem essa intimidade com Deus, busca a Deus com intensidade, não precisa você estar se degladiando para correr atrás de bênção não, porque todas as bênçãos te alcançarão. Coisas que você nem sonhava em ter um dia, você vai ter, porque Deus, ele vai te honrar. Quantos já vi testemunhos, né, Ricardo? Gente que nem queria nada disso, mas priorizou o espiritual. E Deus foi honrando aqui o material aqui. Verdade. É como está escrito, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Na proporção da sua caminhada, Deus ele sabe tudo que você precisa, tudo que você necessita. Então ele vai acrescentar isso na sua vida. Mas o importante, Ricardo, é a pessoa investir no lado espiritual, né? Investir na sua vida com Deus. E outra coisa, pessoal, olha só o mundo com o jeito que tá. Olha só o mundo. Será que o mundo vai durar mais 50, 100 anos? A gente não sabe. Então esse é o momento de você estreitar sua relação com Deus, se voltar para Deus, se arrepender, você que está afastado, se voltar. Não existe isso, para mim não tem mais jeito, eu não consigo mudar. Tem sim. Já vi coisas, situação de pessoas que estavam no fundo do poço e foram restauradas. Então é o momento, Ricardo, as pessoas se voltarem para Deus, né, cara? Porque o mundo, ele tá de mal a pior. Com certeza, né? Com certeza. Olha, depois dessa passagem que a gente falou, né, e o que o Thiago acabou de falar, a gente vai terminar aqui o nosso vídeo, né? E vou aproveitar e vou colocar embaixo aqui o vídeo desse psicopata, desse criminoso que foi preso, né? E o pai da menina pedindo perdão a ele, para que vocês possam assistir, né, Thiago? E refletir, como o Thiago acabou de falar, que agora aqui Jesus está às portas, né? Temos que se apegar a Deus. Pedimos que você compartilhe esse vídeo, né, Thiago? Compre o ID. E se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo, pessoal. E acompanhe a gente, certo? Estamos aqui para levar a palavra do Senhor. E precisamos que vocês possam assistir e comentar, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau.